Francis Bacon e René Descartes e sua contribuição na construção do conceito de ciência, por Amable, Ana Cristina, Carolina, Maria Clara e Santiago. Francis Bacon era o filho mais novo de Sir Nicholas Bacon com sua segunda esposa Anne. Nasceu dia 22 de janeiro de 1561 em Londres, na Inglaterra. Estudou no Trinity College, em Cambridge, e se formou em Direito em 1576. Se dedicou à carreira diplomática até o falecimento de seu pai, quando regressou a Londres e retornou à carreira jurídica e política. Recebeu diversas nomeações e chegou a advogar medidas de tolerância religiosas para a Rainha Elizabeth I. Foi acusado de corrupção e suborno pela Câmara dos Comuns em 1621, pela qual foi eleito representante 37 anos antes. Por isso, foi proibido de voltar às atividades públicas, apesar de ter sido perdoado pelo rei. Dedicou-se o resto da vida à filosofia científica e se tornou um famoso orador e escritor. Bacon visava uma reforma filosófica que garantisse o progresso das ciências. Seu objetivo era libertar o homem de preconceitos e superstições que atrasavam o avanço do conhecimento. Assim, formou a teoria dos ídolos. A teoria dizia que existiam 4 tipos de ídolos: os de tribo, de caverna, de fórum e de teatro. Os ídolos de tribo seriam produzidos pela natureza humana, que é imperfeita e por isso distorce as coisas a partir dos limites da própria razão, ou seja, erros que o próprio ser humano comete. O ídolo de caverna faz referência à alegoria da caverna de Platão. São os ídolos produzidos de características individuais, ou seja, criação, meio onde vive, experiências e atribuições mentais e físicas que nos afastam da realidade absoluta. Os ídolos de foro são produzidos pela linguagem de comunicação. Como expressar uma ideia pelas palavras pode deturpá-la e afastar-nos da razão. E por fim, os ídolos de teatro produzidos pela própria filosofia e ciência, quando doutrinas filosóficas e científicas criam mundos teatrais e fictícios. A partir disso, desenvolveu o método da indução. O método da indução era sobre usar a observação para enxergar as regularidades na natureza e daí formular as leis científicas. Com isso, poderíamos prever o funcionamento da natureza e criar ferramentas e mecanismos que superam nossas limitações. Aí sim, o avanço da ciência seria também o avanço do homem, e por isso a frase saber é poder. René Descartes nasceu dia 31 de março de 1596 em, perdão a pronúncia, La Haye-en-Tourin, que hoje leva o nome de La Haye-Descartes em sua homenagem, que é uma comuna na França. É um filósofo, físico, cientista e matemático francês. Desenvolveu estudos na área da geometria analítica e criou o sistema de coordenadas cartesiano. Foi uma figura-chave na Revolução Científica e estudou no colégio jesuíta Royal Henri Legan, em La Flèche, dos 8 aos 17 anos, e não gostou do método de ensino. Se graduou em 1616 em Direito na Universidade de Poitiers. Em 1628 foi para os Países Baixos, onde viveu até 1649, quando foi para a Suécia a convite da Rainha Cristina. Em 1629 começou a redigir o Tratado do Mundo, porém em 1633, quando Galileu é condenado pela Inquisição, Descartes abandona seus planos de publicá-lo. Teve uma filha chamada Francine Descartes, que nasceu em 1635, mas ela viveu apenas 5 anos. Trocou correspondências com a princesa Isabel de 1643 até o ano de sua morte. Foi premiado pelo rei da França com uma pensão em 1647 e começou a trabalhar na descrição do corpo humano no mesmo ano. Morreu dia 11 de fevereiro de 1650 de pneumonia em Estocolmo. Descartes, da corrente filosófica racionalista, dizia que a verdade absoluta estava em nossas abstrações e em nossa consciência. Com o crescente ceticismo da época, muitas pessoas duvidavam da ciência, e seu objetivo era legitimá-la. Para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes questionou tudo. Primeiro pensou em como os sentidos não são confiáveis e, portanto, não se pode produzir ciência através deles. Depois pensou que não podemos diferenciar o real do imaginário, como nos sonhos, e, portanto, não se pode produzir ciência através deles. Por fim, pensou que não sabemos se o que vivemos é real ou não. Afinal, pode existir um gênio maligno controlando nossa realidade, e, portanto, não se pode produzir ciência através dela. Então, como poderia se encontrar uma verdade quando se duvida de tudo? Bom, duvidar do pensamento também é pensar, portanto o ato de pensar é um ponto de partida inquestionável. Nasce então seu lema, penso, logo existo.
Dessa forma, o filósofo afirmou que o pensamento, sua única certeza, seria composto por ideias. Uma ideia seria válida na medida que fosse clara e distinta o suficiente para diferenciá-la das outras. Para ele, existem então 3 tipos de ideias: as inatas, as quais nascem conosco; as adventícias, as quais adquirimos com nossas experiências e por isso são questionáveis; e as factícias, que criamos na nossa mente a partir das inatas e das adventícias. Descartes dizia que o conhecimento científico e a filosofia são uma única coisa e eles trabalham juntos. Dizia que na árvore do conhecimento, o tronco era a filosofia, a ciência de suporte, e os seus galhos seriam os outros tipos de ciência. É um adepto do racionalismo, pois defende a produção da ciência pela razão humana. Criou um método cartesiano que consiste em 4 etapas: evidência, análise, ordem e enumeração. A primeira regra, a evidência, diz que não se pode aceitar nada que não seja claro e distinto como verdadeiro. A segunda, a análise, diz que devemos fragmentar os problemas analisados em vários cenários e decidir onde se pode resolvê-lo de melhor maneira. A terceira, a ordem, diz que deve-se organizar fragmentos para que os mais fáceis sejam resolvidos primeiro e, por último, os mais complexos. A quarta, a enumeração e última, diz que deve-se fazer uma revisão para ter certeza que nada ocorreu errado. Por que são renascentistas? Bacon e Descartes revolucionaram o conceito de ciência e são considerados os pais da ciência moderna. Por acreditarem que a ciência é produzida através do conhecimento humano, apresentam vertentes de antropocentrismo. Além disso, são racionalistas e cientificistas, características renascentistas.